quero falar bom dia para vocês. Seria muito, muito comum. Eu quero saudá-los com o Savu Bona. Savu Bona, uma expressão africana da cultura Ubuntu, uma cultura onde as relações são muito valorizadas, uma cultura onde o outro é o meu complemento, não é o meu competidor. E nessa cultura, ao invés de eles falarem bom dia, boa tarde, oi, olá, eles falam Savu Bona. Quando eles falam Savu Bona, eles estão dizendo, eu vejo você. Mas não é um ver do enxergar, é um ver do reconhecer, do perceber, do sentir e de dizer, olha, você é importante para mim. E acontece algo lindo nessa hora. Quando alguém fala o Savu Bona, o outro responde com uma expressão que é o Shikoná. E o Shikoná significa algo como, então eu existo. Se você me vê, se você me percebe, se você me reconhece, eu passo a existir. Então, nessa relação, nessa cultura, a gente existe a partir das interações. E aí talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com saúde mental e produtividade? Eu garanto para vocês que tem tudo, mas tudo a ver. E para a gente começar a navegar nessa nossa conversa, eu queria fazer algumas perguntas para saber aqui, aonde que eu estou nesse dia de hoje? Quem de vocês aqui lidera pessoas? Levanta a mão, por favor. Nossa, uau, quantos líderes. Então eu já vou adiantar que eu vou conversar com vocês, líderes, em duas dimensões. Eu quero falar com você no seu papel de liderança, que é muito importante, mas eu quero, sobretudo, falar com você no seu papel de ser humano, porque por trás do crachá existe a pessoa, e é com você que eu quero falar hoje. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a próxima pergunta, que ela é muito importante. Quem de vocês aqui acha que, independente de ter muita ansiedade ou pouca ansiedade, tem essa ansiedade controlada, assim, cara, tá tudo bem, eu me dou bem com ela, eu me viro com ela, e assim, ela não vai me derrubar, ela não vai me levar para um espiral por causa de ansiedade. Quem é que acredita nisso? Ótimo. Meus queridos e minhas queridas, eu diria que eu quero conversar com todos vocês, mas especialmente com vocês que levantaram a mão agora e com aqueles que não levantaram porque ficaram com vergonha, porque tem também essa situação. Mas eu queria conversar com vocês, porque eu tenho certeza que se eu estivesse participando de uma palestra como essa há 3 anos atrás, eu levantaria minha mão e diria, ok, imagina, eu dou aula de inteligência emocional, eu formo líderes, ansiedade, ok, tranquilo, dou conta dela. Eu teria levantado a minha mão. E é um pouco disso que eu quero conversar com vocês, porque isso me lembra uma historinha do sapo na lagoa que pergunta para o peixinho, como é que está a água? E o peixe fala assim para o outro, água? Mas o que é água? A verdade é que quando a gente está imerso numa situação, mergulhado numa situação, dificilmente a gente consegue perceber o que acontece. E esse é um pouco da minha história. Esse aqui foi um evento que eu fiz no Paraná, numa sexta-feira, final de tarde. Se vocês olharem o carinha ali, com o microfone na mão, sorridente, feliz, tinha feito um treinamento maravilhoso, uma entrega ótima, daquela que as pessoas falam, uau, que maravilha que foi. Então era alegria, felicidade, gratidão, realização, tudo junto nessa imagem aqui. Mas o que eu não sabia e o que as pessoas não poderiam jamais imaginar é que dentro de mim tinha uma bomba relógio crescendo dia a dia sem que eu percebesse. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que eu prefiro não olhar para ela, tá? Porque ela me dói até hoje quando eu olho. Isso aqui foi em uma sexta-feira. No sábado, eu estava numa UTI de hospital, aqui em São Paulo. Eu fiz o meu trabalho, dormi no Paraná, que já tinha terminado tarde. No sábado de manhã, vim para casa, normal, tranquilo, tomei café, almocei com a minha família, batemos papo, tudo numa boa. Só que de repente a minha mente começou a bugar, e eu comecei a fazer perguntas repetidas. Meu filho tinha ido para a casa da namorada e eu perguntava para a Adriana, minha esposa, mas cadê o Luca? E ela achando que estava brincando, mas quando chegou na 15ª vez que eu fiz a mesma pergunta, ela começou a perceber que tinha algo errado. Eu tive um quadro chamado amnésia global transitória, eu perdi a minha memória de curto prazo. Esse foi um mecanismo que o meu cérebro teve para evitar uma queda maior.
foi uma crise de estresse, baseada na minha ansiedade, e aí eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Foi um momento muito duro, muito duro. Mas o mais interessante, não sei se eu posso chamar de interessante, é que tudo isso que eu estou contando para vocês, da sexta para o sábado, e talvez contasse para vocês os dias seguintes, não são memórias que eu tenho, são coisas que me contaram, porque eu não lembro do que aconteceu. Meu cérebro apagou naquele período. A parte boa disso é que eu não consigo ter a dimensão real do quanto eu fiz as pessoas que eu amo sofrer por causa da minha negligência. Eu não tenho essa consciência. Eu sei, mas eu não sinto. E eu acho que isso até é uma bênção para mim hoje. Mas é uma história que acabou tendo um final feliz. Porque eu cheguei num ponto que eu falei, o que eu faço na minha vida? Eu vou querer passar por isso de novo, eu vou mudar. Então eu mudei hábitos, mudei rotinas, mudei padrões, e fui aprendendo coisas novas, colocando em prática coisas que eu sabia, e disso, né, eu pude ajudar muitas pessoas também, e consegui escrever um livro, né, que eu tenho muito orgulho desse livro, e que tem ajudado as pessoas. Mas sabe aquela história que a gente fala, né, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo? Tem muito tombo para chegar até aqui, teve muito tombo, teve muito sofrimento. E quando eu venho aqui compartilhar com vocês isso, é muito mais para que vocês não precisem passar pelo mesmo tombo que eu passei, porque não desejo isso para ninguém. Mas a parte boa é que isso me trouxe muitos aprendizados, muitos. E eu quero chamar a atenção de 3 deles para vocês. O primeiro que eu aprendi na pele: saúde mental, problema com saúde mental, não escolhe CPF e não escolhe CNPJ. Pode acontecer em qualquer empresa, em qualquer lugar, empresas pequenas, grandes, com pessoas do cargo mais alto, do cargo mais baixo. Todos nós estamos sujeitos a isso. A segunda coisa que eu aprendi, e isso aqui é um aprendizado que não é gostoso, eu descobri que a minha ansiedade não tem cura. Eu vou passar a vida inteira tendo que lidar com a minha ansiedade. O que eu tenho que fazer é lidar com ela, controlar. Mas eu só pude controlar a partir do momento que eu decidi fazer mudanças significativas na minha vida. E a terceira coisa, e talvez uma das mais difíceis, é que eu aprendi que para eu conviver com a ansiedade, eu precisaria obrigatoriamente conseguir trabalhar o meu autoconhecimento. Entender melhor as minhas emoções, entender melhor as minhas vulnerabilidades, entender melhor os meus gatilhos, para que na hora que o bicho vai pegar, eu falo, opa, peraí, deixa eu me cuidar aqui. É assim que a gente consegue lidar com a ansiedade. Não é fácil, mas é possível. A grande verdade, pessoal, é que tudo isso que eu estou contando para vocês, as técnicas, tudo que eu coloquei no meu livro, sem exceção, eram coisas que eu sabia. Eu sabia disso. Eu sou professor. Eu tenho 30 anos ensinando líderes nas empresas, gente. É muito tempo. Então eu sabia de tudo isso. Mas eu não fui capaz de dar atenção aos sinais que o meu corpo estava dando. Aconteceu uma coisa muito interessante quando eu fui parar no hospital. Eu recebi muitas mensagens. E as pessoas falavam assim, nossa, Flávio, você... As pessoas que me conhecem aqui, talvez jamais imaginassem que eu sou aquele cara que estou rindo, que estou feliz, que estou bacana. Mas dentro é outra história. Agora, as pessoas que me conhecem mais disseram, demorou para acontecer, né? Então, eu não dei atenção aos sinais, e com isso eu acabei virando estatística. Eu sou mais um número para se falar de saúde mental, ou melhor, problemas com a saúde mental, né? É estatística. E é uma estatística brava, gente, dura. Quando a gente olha para os números da estatística no nosso país, no mundo, mas no nosso país, é muita gente com problema de saúde mental, é muita gente. Um problema de um país que é o líder mundial de problemas com a saúde mental. Existem coisas na nossa cultura que alavancam isso. É muita gente doente, muita gente nas empresas. Quando a gente fala de afastamento de funcionários de vocês, existe uma chance muito grande de ser problemas de saúde mental. E números que estão crescendo ano a ano. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse último número aqui. 1 em cada 4 profissionais brasileiros relatam estar tristes ou emocionalmente abalados no trabalho. Ah, mas é 1 em 4. Gente, são 25%. Se você tem uma equipe de 4 pessoas, alguém está doente, estatisticamente falando. Não é um número pequeno. O quanto, numa escala de 0 a 10,
Você se sente ou se sentiria à vontade de chegar na empresa e falar, gente, eu estou mal, eu preciso de ajuda, eu estou com medo de falhar, eu estou com medo de fracassar, eu não sei se eu tenho um repertório para isso que está sendo pedido para mim, eu estou à beira de surtar, eu estou vulnerável. Uma escala de 0 a 10. O quanto você estaria confortável com isso? E eu vou esticar para uma outra pergunta. Se você puder fechar seus olhos e imaginar a sua equipe, quantos deles estariam à vontade para falar sobre isso na empresa? A grande verdade, meus queridos e minhas queridas, é que esse assunto, saúde mental, ainda é um tabu. A gente está melhorando, está evoluindo, mas o tabu existe. Eu queria fazer um convite para vocês. Olha para as pessoas que estão do seu lado, para as pessoas que estão atrás, à frente, dá uma olhadinha assim em volta, só para dar uma curiosidade, dá uma olhadinha assim, ó. Não precisa olhar para muita gente não, tá? Tá vendo na turma? Eu vou pegar uma bola de cristal aqui e vou fazer uma profecia sobre o que está acontecendo nesse momento aqui nessa sala. Algumas pessoas que a gente olha, e a gente está aqui no ambiente corporativo, a gente tem que passar essa imagem de segurança, de confiança, de eu sou bom, eu sou boa, eu dou conta do recado, mas aqui dentro existe muita angústia. E às vezes não é só na pessoa que se olhou, é dentro de você. O que acontece com isso, gente, é que existe um paradoxo, que eu estou chamando de paradoxo da vulnerabilidade. Ser vulnerável é extremamente comum e natural. Falar da vulnerabilidade é algo absolutamente importante. Olha que interessante. Quando eu tenho uma dor emocional, essa dor está no meu sistema límbico, no meu cérebro emocional. Quando eu falo sobre essa dor, por isso que terapia faz bem, eu pego essa dor que está no meu sistema límbico e eu trago para o meu neocórtex. E quando eu faço isso, eu reduzo a intensidade da dor emocional. Olha como é bom poder falar, preciso de ajuda, não sei, estou vulnerável. É maravilhoso. Ao mesmo tempo, provavelmente aqui nessa sala, se não todos vocês, 95% de vocês, já ouviram falar da Brené Brown, pesquisadora americana, uma referência. O TED Talks dela é um dos 5 mais vistos do mundo. O livro dela é best-seller. E ela fala, os corajosos se mostram vulneráveis. As pessoas que se mostram vulneráveis lideram melhor. Quem é vulnerável lida melhor com a vida. Sejamos vulneráveis. E eu tiro o meu chapéu para a Brené Brown e digo, ela está absolutamente certa. Porém, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa, e por isso que é o paradoxo da vulnerabilidade. A grande maioria das empresas não está pronta para ouvir isso. Não está. E, gente, eu tenho visto e acompanhado casos que me doem de ver pessoas que chegam às empresas e pedem ajuda porque estão com a saúde mental abalada, e essas pessoas, a empresa dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, ou encosta ou desliga. Isso está acontecendo em muitas empresas. E aí, quando eu olho para vocês que estão no mundo corporativo, olhando para esse paradoxo, eu me sinto muito grato de poder falar para vocês que existe um modelo que eu chamo de vulnerabilidade consciente, que não é fácil, mas é possível. Eu diria para vocês o seguinte, se está doendo, se está angustiado, se está com medo, fale, mas fale sobre o que você sente no lugar certo, para a pessoa certa. Eu diria quase que é uma vulnerabilidade estratégica. Fale, mas saiba para quem falar. Saiba quando falar. E não é todo mundo que você pode escancarar o seu problema. Agora, para quem você pode falar, se você está com dor, comenta isso em casa com a tua esposa, com o teu marido, namorado, namorada, amigo, parceiro, qualquer pessoa. Procure um terapeuta para falar sobre isso. Não guarda para você. Mas cuidado. Só que ao mesmo tempo que existe esse limite nas organizações, eu tenho aqui quase um pedido para fazer para vocês. Que vocês, líderes, sejam o porto seguro das pessoas da equipe de vocês. Que as pessoas da sua equipe possam chegar para você e falar, chefe, não estou bem, preciso de ajuda. E que quando as pessoas falarem isso, elas se sintam de fato acolhidas e protegidas
e seguras contra um sistema que talvez não entenda. Mas que a sua equipe, que a sua liderança seja um oásis de bem-estar para as pessoas e de possibilidades. O que eu estou pedindo para vocês é fácil, parceiro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É quase uma crueldade da minha parte. Porque eu estou falando para vocês assim, ó. Se vira, seja estratégico, mas cuida dos outros. Agora, quer queira, quer não, existe algo que a gente chama de exercício da solidão. Isso é liderar. Isso é amortecer. Antigamente a gente falava assim, o líder é aquele que amortece a informação que vem de cima e ele passa para a equipe. Hoje é mais do que isso. O líder é aquele que consegue amortecer a carga emocional das pessoas e dele mesmo e dá caminho para isso. Flávio, o que eu ganho fazendo isso? Além de consciência tranquila, você vai estar cuidando da sua saúde mental. Porque uma das coisas mais poderosas para cuidar da nossa saúde mental é o sentimento interior de que nós estamos fazendo a coisa certa, de que nós estamos agindo de acordo com os nossos valores. Isso blinda a nossa saúde mental. Então eu digo, faça isso ainda que você esteja cansado. Uai, por que cansado? Porque, gente, a hora que vocês olharem em volta das pessoas aqui, tem muita gente cansada. Cansada fisicamente, cansada mentalmente, cansada emocionalmente, mas a gente precisa estar bem. Oh, tal do LinkedIn, que beleza, a gente no LinkedIn, né? Realizei, fiz, Instagram, coisa mais linda, mas por dentro estamos dilacerados. Olhando para esse cenário onde as pessoas estão cansadas, onde as pessoas estão doentes, aonde os problemas com saúde mental, as estatísticas estão aumentando ano a ano, eu pergunto para vocês, de quem é a culpa? De quem é a culpa por esse cansaço que a gente sente? De quem é a culpa por tantos transtornos que os profissionais estão sentindo no dia a dia? De quem é a culpa? Pesquisa da Universidade de Oxford. Quando foi perguntado para as pessoas que estavam infelizes, por que você está assim? Elas disseram, a culpa é da empresa. Eu estou mal por culpa da empresa. E eu quero chamar a atenção de vocês para um dado aqui importante, tá? Essa pesquisa foi feita em Oxford, cultura britânica. Pessoas que culturalmente têm um senso de autorresponsabilidade muito maior que o brasileiro. Se isso aqui fosse no Brasil, eu ouso dizer que bateria 70%. Tá? 70% no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, isso é fato ou é fake? A culpa é da empresa? Não necessariamente. De quem é a culpa? Né? Eu acho que aqui nós estamos falando com um grupo com um nível de maturidade emocional diferenciado. Quando eu perguntei quem se cuida, quem faz terapia, muita gente levantou a mão. Então isso é natural que a gente traga. Aqui é um grupo de gestores. Mas vai para o chão da fábrica e pergunta de quem é a culpa. Né? Então, assim, aqui o que a gente precisa fazer é ressignificar um pouquinho esses dados. A questão não é de quem é a culpa, mas eu diria para vocês que existe sim uma parcela de responsabilidade da empresa que nós não podemos fechar os nossos olhos. Tem empresas que são tóxicas? Tem. Que fazem as pessoas se sentirem uma porcaria, que são desrespeitadas. Tem resultado importantíssimo, mas tem lugar que sangra as pessoas e não tem políticas para cuidar da saúde mental. Várias empresas. Cultura de insensibilidade. Está doendo? Vai doendo mesmo. Ansiedade é frescura. Depressão é coisa de gente fraca. Tem empresa que fala isso. Empresas onde tudo é para ontem. Você entregou aqui, já entregou atrasado. Você já chegou atrasado, porque era para ontem. Empresas onde, se você errar, você está na rua. Empresas que não toleram erro. Quantos lugares são assim? E queridos e queridas, eu diria para vocês uma coisa. Esse ponto 7 é um dos que mais maltrata. É quando a gente tem aquele discurso bonito de que aqui na empresa nós cuidamos de gente.
No primeiro problema, dá uma bicuda na pessoa. Tá? E isso acontece e acontece muito. Agora, essa negligência que a gente tem em alguns lugares vai custar caro. A conta chega. Um estudo muito interessante que foi feito, com uma estimativa para empresas com até 1.000 funcionários. Quanto custa a negligência com a saúde mental? São valores altíssimos para ano. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, não para o turnover, não para as pessoas que estão fora, mas para esse item, o presenteísmo. O que é presenteísmo? É quando a pessoa está na empresa, ela está trabalhando, mas ela não está conectada, ela não está engajada, ela não está produzindo. São números altíssimos que as empresas vão pagar essa conta. E mais, para o ano que vem, existe uma mudança na lei. Empresas que não estiverem de acordo com a lei serão multadas, terão risco de interdição, processos trabalhistas e um item que é intangível, o risco de reputação da marca, que isso vai pegar. Aqui é onde você vai ter aquelas empresas com dificuldade de captar o ativo mais importante, que é o talento, e de reter o talento. Ninguém vai querer trabalhar em empresas que não cuidam disso. Então o cenário é esse, senhoras e senhores. E aí o que está acontecendo nas empresas hoje? As empresas estão no meio de um grande dilema. Porque o que você pode fazer? Tem a lei, eu preciso mostrar para o Ministério do Trabalho que eu estou fazendo alguma coisa, então o que eu faço? Eu contrato uma plataforma de atendimento psicológico, na hora que o cidadão surtou, ele vai lá e ele é atendido pela psicóloga. E ele faz uma sessão por conta da empresa. Eu contrato ali alguma coisa para fazer uma atividadezinha ali, a galera faz uma ginastiquinha, e beleza, eu estou mostrando que eu faço alguma coisa. Gente, ter um psicólogo é bom? É ótimo. Ter um ginástica laboral é bom? É ótimo. Só que isso é paliativo. Isso está indo só trabalhando em cima do problema. Aonde que a coisa muda? É aqui, ó. É quando você cria uma cultura aonde você consegue efetivamente equilibrar bem-estar das pessoas com produtividade, com resultados. E eu garanto para vocês, isso é absolutamente possível. Flávio, se você tivesse que dar uma consultoria para a minha empresa, que botão apertar? Aperta esse. E por que eu falo isso para vocês? Recentemente eu participei do maior congresso sul-americano de saúde mental e corporativo, o Mind Summit. Tive inclusive a oportunidade de fazer a exposição do meu livro lá. Eu convivi com as maiores autoridades mundiais desse assunto. E ouvindo essas pessoas falar e refletindo sobre tudo isso, eu posso dizer para vocês que vale muito a pena cuidar da saúde mental, porque isso equilibra. São vários números que mostram não só que as pessoas estão mais felizes, a gente feliz não enche o saco de ninguém, é uma coisa boa, né? Não amola o chefe. Estão mais felizes, estão mais engajadas, estão mais produtivas. E detalhe, impactando diretamente na lucratividade das empresas. Eu estou falando de empresas que estão ganhando mais dinheiro a partir do momento que cuida da saúde mental das pessoas. Isso é muito sério. Para que as empresas consigam chegar nesse patamar de ter as pessoas felizes e produzindo mais e tendo mais lucratividade, existe, senhoras e senhores, uma peça que é fundamental, um elemento chave, a bola da vez, a cereja do bolo. Alguém de vocês arrisca me dizer qual é a palavrinha que compõe essa frase aqui? Nada vai ser tão necessário para as empresas quanto uma liderança bem preparada que consegue juntar essas duas coisas. E que bom estar falando para tantos líderes. Eu estou dizendo para vocês, vocês são a bola da vez. Vocês são as pessoas mais importantes para essa mudança de cultura. Eu continuo sendo professor de liderança, continuo atendendo as empresas, continuo fazendo as palestras, mas desde que eu tive o meu piripaque, eu assumi algo para mim. Eu não quero simplesmente falar, olha, faz isso, para ele ter uma performance. Hoje o meu compromisso é ajudar os líderes a terem performance, mas cuidando da saúde mental. Porque eu sei o preço que se paga, eu sei a dor que as pessoas que a gente ama têm
quando a gente não cuida disso. E aí eu criei uma Insana, que muito me orgulha, que é um projeto hoje corporativo. Nós criamos uma ferramenta de inteligência ampliada, que é uma ferramenta onde eu trabalho com a IA somada à experiência humana, chama Delphos NR1. O que essa ferramenta faz? Ela permite que o líder, por exemplo, né, o Cláudio, ele preenche um formulário pensando na empresa e ele vai receber um relatório falando, olha, a sua empresa tem esse risco de NR1, os riscos psicossociais são esses, e sabe onde está pegando a liderança? Está pegando nisso, nisso e nisso. E sabe quanto isso pode custar para a sua empresa? Pode custar tanto. E o que você pode fazer? Vocês podem fazer isso por ordem de prioridade. Ela ajuda o Cláudio. Mas mais do que isso, lá na empresa do Cláudio, deve ter uma área de recursos humanos. Essa mesma ferramenta, ela permite hoje, de uma forma muito simples, rodar uma pesquisa com os funcionários para ter um dado real e objetivo, uma informação, Valdir, uma informação clara e precisa de onde está doendo o calo da equipe e por quê. E a partir do diagnóstico, a gente consegue tratar. E aí sim, a gente fala de desenvolver lideranças de todos os tamanhos, de todos os portes, customizando isso para cada necessidade, mas ajudando o líder, que é essa mola mestra, essa peça fundamental a realmente trabalhar o cuidado com a saúde mental. Isso me gratifica muito, porque eu tenho visto a contribuição. Isso reforça o meu propósito. Eu agradeço demais essa oportunidade, a atenção de vocês, o carinho de vocês. A gente aqui vai fazendo uma palestra, vai olhando o semblante de vocês e a gente percebe os olhares, né, do tipo, estamos juntos, vamos nessa. E é muito importante. Então, gente, de verdade, salve o bom. Eu vejo vocês, eu vejo a essência de vocês, eu vejo cada um de vocês me colocando à disposição das perguntas de vocês. Estou aqui para ouvi-los, para responder naquilo que eu puder e com toda humildade, com todo carinho. Tá bom? Muita gratidão, gente. Muito gratidão.